Hoje a gente vai falar sobre os dispositivos de entrada e saída. Como eu disse já, nas aulas anteriores, a gente viu processador, memória principal, e hoje a gente vai estudar aqui os equipamentos de entrada e saída. Quando eu falei sobre as memórias, eu falei também sobre as memórias secundárias, né? Falei de memória principal, eu aproveitei para falar sobre as memórias secundárias, que a gente pode entender, né? Podemos colocar elas aqui como equipamentos de entrada e saída. Tá? E esses dispositivos de entrada e saída, né, a gente pode chamar também de periféricos de entrada e saída. Periféricos, né? Como o nome sugere, é tudo que fica ao redor, né? Que fica na periferia. Certo? Então, esses dispositivos, eles ficam, a gente pode dizer que eles ficam ao redor da parte principal, que no caso é o processador, né? O computador em si. Tá? E como o nome também sugere, né? Entrada e saída aqui, o ES, né, eles são utilizados para que a gente possa fazer a entrada de dados e também, né, verificar a saída de dados, né, o que o computador processa e o que ele exibe. Né? Então, a gente vai precisar de um dispositivo de saída para isso. Tá? E esses dispositivos, eles permitem que a gente faça a interação com o computador, né, e possibilitando também a entrada. Aqui é um conceito bem genérico, né, que se aplica principalmente para os computadores comuns, né, um computador, um notebook, um smartphone, mas a gente pode entender isso também, no caso, vamos dizer assim, mais específico para vocês, que são de eletromecânica, por exemplo, como sensores, né, todo sensor vai ser um dispositivo de entrada, né, quando vocês estiverem estudando lá automação, se não me engano, vocês vão ver lá os dispositivos que são utilizados para acionar uma válvula hidráulica, por exemplo, tá? Então vai ser um dispositivo de entrada, pode ser um botão, pode ser um sensor, tá? Então são diversos tipos de dispositivos. A entrada é simplesmente a forma que um sistema vai ter para coletar um dado, seja ele um valor numérico, né, no caso de um sensor, por exemplo, ou seja a intenção do usuário, né? Quando, por exemplo, a gente aperta um botão. Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma entrada, né? Tá? E então isso vai permitir, né, a interação do homem, né, da pessoa, do usuário, das pessoas com os computadores, certo? E essas saídas, né, a gente vai ter, além da entrada, também as saídas, a gente vai ter através também de diversos outros tipos de outro tipo não, mas de diversos dispositivos diferentes, né? Mais uma vez voltando aqui para a eletromecânica, né? O que seria uma saída de um dispositivo que não é um computador comum, não é um notebook nem um smartphone. A saída pode ser uma luz acendendo, pode ser um motor ligando, tá? Então são diversos tipos de saída que a gente tem e todos eles se dão depois de algum processamento ou simplesmente você pode acionar um motor, por exemplo, utilizando um sensor, tá? Então, quem é a entrada aí? No caso, o sensor. E a saída vai ser o motor o motor ligando, né? O motor girando. Apenas depois que esse sensor chega a um determinado valor, tá? Então, isso é entrada, processamento e saída. Tenha em mente que quase sempre vai ser isso: entrada, processamento e saída. E esses dispositivos de entrada, né? Eles vão codificar uma informação, seja o uso de um teclado, o uso de um mouse, o uso de um controle, ou toque numa tela, aquela entrada, né, aquela forma de entrada vai ser codificada e ligada de alguma forma ao computador, seja por um processador de sinais, ou seja uma entrada direta, né, de maneira digital. Então, essa entrada vai ser codificada de alguma forma e vai ser processada de alguma forma para gerar alguma saída, né? Ou pelo menos ficar ali em um processamento, tá? E no caso dos dispositivos de saída acontece o contrário, né? O que o computador informa, né? O que o computador gera
são informações digitais, e essas informações, para a gente observar numa saída, geralmente elas são convertidas em alguma coisa física, né? Então, elas vão ser decodificadas ou passadas, mais uma vez, por um processador, por um DAC, né, que é um processador analógico digital, né? Conversor de digital para analógico e vice-versa, tá? Então, a gente tem duas palavrinhas aqui importantes, né? Ó, vou de cair em prova, que é codificar e decodificar, né? Então, todo dispositivo de entrada vai codificar alguma coisa, por exemplo, um teclado. Quando você aperta uma tecla qualquer no teclado, dentro do teclado tem uma plaquinha que vai identificar qual foi a tecla que você apertou, né? E vai enviar para o computador uma sequência de bits, né? Ou seja, um código. Então, essa entrada física ali, né, que é um toque em uma tecla, né, o ligar de uma chave, né, de um botão, vai ser transformado em uma sequência de bits e entregue ao computador, né, ao processador. E a saída, né, podem, dependendo do processamento, podem ser diversas coisas. Tá? E quando se mostra uma coisa física, né, isso é decodificado, né, aquela quantidade de bits é transformada em outros bits, e isso gera uma saída de alguma forma. Tá? O simples mexer, né, ó, como eu estou fazendo aqui na tela, né, eu estou mexendo o ponteiro do mouse, né? Então isso aqui é uma saída. Enquanto eu movimento o mouse, eu estou fazendo uma entrada, ele está codificando aqui a quantidade, né, que eu movimento para no eixo X e Y, está gerando um número a partir disso e fazendo a entrada no computador. O computador está processando isso e gerando uma saída na tela, né? Movimentando um objeto virtual na tela. Tá? E isso é transformado em imagem, né, por um processamento aí de matriz, né, que é uma tela nada mais é do que uma matriz. Né? Então, os dispositivos de saída, né, como eu falei, eles decodificam os dados em algum tipo de informação que pode ser entendida pelo usuário. Então, a gente vai ter os monitores de vídeo, a gente pode ter aqui caixinhas de som, ou fone de ouvido, ou qualquer coisa do tipo, né, que gere uma saída de som. A gente pode ter uma impressora, né, seja ela colorida, seja ela preto e branco, seja ela laser, matricial, né, uma impressora vai gerar uma saída, ou pode ter uma variação de tamanho, né, pode ser uma saída, por exemplo, diferente do que uma impressora, uma máquina de cortar adesivo, por exemplo, né, um plotter. Tá? Então a gente tem diversos tipos de equipamentos de saída. Né? Esses aqui são só alguns, é claro. Né? A gente pode ter um LED, né? Pode ser entendido como uma saída. Né? Por exemplo, nos computadores, a gente, né, nos notebooks, quando a gente liga esse computador, no mínimo ele vai acender um LED ali no botão de ligar e desligar, né, que vai indicar para a gente que esse computador está ligado. Tá? Então, aquilo a gente pode entender que é uma saída, porque é uma informação para o usuário. Então, eu vou falar um pouco de alguns desses, né, porque eles têm tipos diferentes. Né? Por exemplo, os monitores. A gente tem monitores do tipo CRT, né, que é esse primeiro aqui, muito antigo, nem fabrica mais. A gente tem aqui os monitores LCD e monitores OLED, né? No caso, os de LCD são esses aqui, né, que são os mais comuns, e os de OLED que são os mais caros e mais difíceis de ver, né? Nem tanto assim, mas vamos dizer assim, por não serem tão acessíveis, né, são mais específicos, né? Poucas pessoas escolhem comprar um de OLED porque o preço geralmente é mais alto, tá? E isso também vai aparecer, é claro, nos nossos smartphones, né? Que usa da mesma tecnologia, tá? A mesma ideia da tela de um computador, né? De um notebook ou de um desktop, a gente vai ter lá no smartphone. E a gente pode ter em diversos tipos de dispositivos também, tá? Então, os monitores, agora aqui eu vou repetir um pouco de informação, né? Um monitor, ele gera uma informação ou um conjunto de informações. E essa informação que o monitor mostra para a gente, ela é
formada, né, por um conjunto de vários pontos, né, e cada um desses pontos a gente conhece como pixels, né, e cada um desses pixels que a gente vê no monitor, né, ele tem uma única cor, e essa cor, né, no computador, lá na aula, se não me engano, na aula 4, a gente viu exatamente esse slide aqui, né, que ele pode ser representado por um conjunto de bits, né, e esses bits vão variar de 0 a 255, ou seja, 8 bits por cor, né? Tá? E a gente pode ter aí milhões de pixels em uma tela. Tá? Então, a mesma coisa que a gente utiliza para formar e guardar uma imagem, a gente usa também para exibir uma imagem no computador. Tá? Se você ampliar uma imagem, a gente vai obter isso, né? Ó, tem um zoom aqui nessa pedrinha e a gente obtém essa formação aqui esses vários quadrinhos aqui que são os pixels, tá? Isso para imagem, né? Não para vetor. Vetor é outra coisa. E a mesma coisa se aplica às telas, tá? A gente tem no monitor exatamente isso, tá? Os monitores vão variar, né, de quantidade de cores, né? Quantas cores um monitor pode exibir, né? A grande maioria hoje, né, eles têm a profundidade de cor de 24 bits, sendo 8 bits para cada cor, tá? Lembrando do sistema RGB. Tá? Então, dificilmente a gente vai encontrar monitores que estão abaixo disso aqui, tá? Só monitores monocromáticos, né? Por exemplo, tela de um leitor de livros, né? O e-books, o Kindle, por exemplo. Ele tem uma tela monocromática, então a gente vai ter muito menos informação ali. Então, não são 24 bits por pixel, né? É bem menos. A mesma coisa as telinhas de LCD mais simples, né? Por exemplo, impressoras, né? Impressoras geralmente tem uma telinha que ela tem apenas duas cores, né? Que informam para a gente, tem lá um menu bem básico, né? Tá? Que é também as telinhas de LCD que a gente brinca com Arduino, né? Os monitores, eles utilizam um sistema de cores RGB, tá? E esse sistema de cores é baseado lá na teoria de Young-Helmholtz, que é a visão tricromática, né? Onde a gente vai ter aqui as três cores básicas aqui, primárias, né? E do triângulo de Maxwell, a gente vai ter o vermelho, o verde e o azul, né? O sistema RGB baseado nisso aqui, tá? Então, com essa mistura de cores, a gente obtém novas cores, né? Por exemplo, aqui o amarelo, né? Ó, o amarelo é uma mistura entre verde e vermelho. Então, a gente obtém essa cor aqui, amarelo. Aqui o magenta, né? Aqui o Z. Magenta não, desculpa, ciano, tá? Vai ser aqui o ponto médio entre o verde e o azul, tá? Aqui ele, ó. Tá? E a mesma coisa aqui para o magenta, né? O X aqui, ó. O ponto médio entre o vermelho e o azul. A gente vai ter aqui o magenta, né? Tá? Então, isso vale também para a formação de imagem em uma tela. E o monitor CRT a gente pode ver isso claramente, tá? O monitor CRT, que é um acrônimo aqui para tubo de raios catódicos, né? Vocês talvez estudem esse negócio de cátodos, anodos nas disciplinas de eletromecânica, né? Acho que em eletrônica analógica vocês vão estudar isso. Então vocês vão ver, né, que é um dispositivo eletrônico que gera elétrons aqui e esse tubo, né, ele forma imagem a partir desses elétrons, né? Tem uma película fluorescente aqui que quando recebe esses raios, né, os raios de elétron, ele fica fluorescente e isso faz a imagem aparecer para a gente, tá? Então, desmontando um monitor desse tipo, que vocês talvez só encontrem no chão, hoje em dia, né? A gente vai encontrar esse tubo dentro, né? Por isso que ele é tão grande e pesado. E tem a tela pequena, né? Então, olhando de perto um monitor desse aqui, né? Ampliando a tela dele, vocês vão encontrar faixas ou pontos, né? Nessas cores aqui. Que nada mais é do que o RGB, né? O verde, o vermelho e o azul. E essas cores aqui vão variando em quantidades, né? E dão a impressão para a gente
de uma única cor, né? Porque a gente só consegue ver isso tudo aqui, né? Essas linhas, se a gente ampliar bastante. Isso também se aplica para as telas de LCD, né? As mais antigas a gente conseguia ver separado as 3 cores, tá? Hoje, como a resolução é bem alta, né? O tamanho do pixel de uma tela é tão minúsculo que a olho nu a gente não consegue perceber essa diferença, né? A grande maioria das telas que a gente utiliza são LCD, tá? Ou display de cristal líquido, tá? E eles são formados em várias camadas, né? Primeiro o backlight, né? O painel de luzes, que é o que muda, né? O que eles vendem como LED, é simplesmente porque esse painel de LED aqui, essa camada de trás, utiliza LEDs, né? Porque os mais antigos utilizavam lâmpadas fluorescentes. Então a diferença é só essa, do LCD antigo para as telas de LED que a gente tem, telas de LED, entre aspas, né? Que a gente tem hoje. Não tem grande diferença, é só mesmo a camada de trás, né? A luz de fundo. E aí a gente vai ter várias outras camadas, né? Que é um filtro polarizador, um difusor. Aí vai ter o TFT, que é uma placa de vidro que tem um tratamento, o cristal líquido em si, um substrato de vidro onde todas as camadas anteriores são fixadas, né? Menos aqui o painel de luz, né? E um filtro polarizador da frente, né? Que geralmente é como se fosse uma película de plástico colada na frente do vidro. E o que a tela realmente faz é controlar a passagem de luz e qual cor essa luz vai passar. Aqui, esse painel de LED aqui do fundo é uma luz branca, tá? Uma luz constante branca. E essas camadas todas aqui servem para dar uma direção para a luz, né? No caso aqui, o polarizador ele direciona a luz para um único sentido, né? Porque a luz, uma luz emitida aqui por esse painel do fundo, ela é como é que se diz? Uma luz difusa, né? Ela vai para todas as direções. E esse filtro polarizador, ele direciona a luz para um único local, né? Uma única direção. E essas outras camadas aqui, elas filtram essa luz, né? Controlando a quantidade de luz que vai passar e qual cor vai passar, formando assim lá na frente uma imagem, né? Tá? Se a gente abrir uma tela das mais antigas, a gente vai ter uma coisa assim, tá? Esse aqui é um exemplo de uma tela que tem todas as camadas cortadas, né? E a gente vai ter exatamente esse número de camadas, e no caso aqui a camada do fundo, por se tratar de um monitor mais antigo, ela tem aqui um backlight de lâmpadas, não de LED. Então, o que muda, né, das telas mais antigas para as mais novas, né, para as de LED, entre aspas, é que esse backlight aqui é formado por LEDs e não por lâmpadas. Né? Alguns têm vamos dizer assim, tem um comportamento diferenciado, né? Por exemplo, para tentar melhorar a qualidade da imagem, esse painel sendo de LED, né? Onde formar a imagem mais escura, né? Esse LED pode ter uma luz menor, e onde tem uma luz, sei lá, algo parecido com branco, né? Ele vai emitir a luz na intensidade máxima. Né? Então, tentando melhorar a saída de imagem nessa tela. Tá? E os monitores OLED, né, as telas mais modernas, a gente tem apenas 4 camadas. Né? E é o vidro, 3, aliás. O vidro, um filtro de cor, e aqui a tela que de fato emite luz e forma a imagem. Tá? Ela não possui, no caso aqui, essa parte de iluminação. Não tem um painel de LEDs e nem um painel de lâmpadas para gerar imagem. A imagem é formada pixel a pixel, né, ponto por ponto, porque cada um dos pontos cada um dos pixels emite luz própria, né? Então, essa tela aqui, de fato, é de LED, né? Que são os LEDs orgânicos, né? O OLED. Né? E esse OLED já é uma coisa relativamente antiga, né? Aqui um protótipo de uma tela flexível, né? Esse tipo de tela é o que
vem na maioria dos celulares, né? Esses celulares que vêm com telas AMOLED ou Super AMOLED, né? É esse tipo de tela aqui, que usa o LED orgânico, né? E esse tipo de tela permite também esse tipo de monitor, por exemplo, aqui, monitores curvos, né? Ou os mais fininhos, né? Eles utilizam telas do tipo OLED, que a imagem é muito melhor, né? Porque teoricamente, né? Onde tem imagem escura, né? Ou preta, você não vai ter um filtro de luz branca, você vai ter simplesmente ausência de luz, né? O LED desligado. Então, a qualidade da imagem tem de ser muito melhor, tá? E né, esse tipo de LED de tela, né? O LED permite então aí as telas dobráveis, enroláveis e coisas do tipo. Um alto-falante, talvez alguém já tenha desmontado um aí na curiosidade. Ele é formado aqui basicamente por um ímã e dentro, aqui embaixo desse cone, né, de papelão ou de plástico, tem uma bobina, né, que é ligada aqui nesses dois fios. Quando tem uma corrente elétrica passando por essa bobina, ela gera um campo magnético. E esse campo magnético vai interagir com o campo magnético do ímã. Então, ou essa bobina vai ser atraída, né, vai fazer um movimento de atração com o ímã ou um movimento de repulsão. Isso permite, né, fazer a movimentação do cone e, por consequência, movimentar o ar, né, e provocar uma onda sonora. Simples assim. O que chega aqui nos terminais de um alto-falante aqui para gerar essa carga elétrica que vai gerar o campo magnético, eletromagnético, é uma onda elétrica, tá? E essa onda ela vai variar de acordo com o sinal que seria o som que se quer emitir, tá? Por esse alto-falante. No computador, como eu já mostrei para vocês, na mesma aula lá do RGB que eu falei, né? A representação de informações, para representar um som no computador, a gente tem o armazenamento de diversos pontinhos que representam um gráfico, né? E esse gráfico que é armazenado aqui nesses pontinhos é o equivalente ao movimento que um alto-falante faria, tá? ou o movimento original da onda sonora. Tá? Então, quando a gente coloca uma música para tocar, um som para tocar em um computador, ele vai interpretar esses pontos que estão armazenados lá no arquivo, né, e gerar um sinal digital para um conversor analógico digital, que vai gerar um sinal elétrico. E esse sinal elétrico vai chegar aqui nesse alto-falante. Então, o que vai ser representado aqui nos pontos vai ser convertido em uma onda equivalente de maneira elétrica, que vai para o alto-falante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em um computador um arquivo de áudio aberto em um editor. Uma música, né, por exemplo, ela vai aparecer no editor de música com essa forma aqui, né, uma onda sonora. Você é um editor de áudio, eu vou abrir aqui um arquivo de áudio qualquer. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma representação visual, né, de uma onda sonora. Então eu ampliei o máximo aqui. Estão vendo esses pontinhos? Conseguem ver? Tem vários pontinhos aqui nessa curva. Então esses pontinhos é o dado que está sendo guardado, né? Que está sendo armazenado aqui. Então esses pontinhos aqui, ó, cada um deles vai ter uma informação de amplitude e frequência, né? E aí a gente tem vários pontinhos aqui em sequência e eles vão, né? O computador vai fazer uma representação, vai ligar um pontinho ao outro, formando essa onda aqui, ó. Dá para ver o gráfico agora, né? Tá bem fininho. Esse gráfico que vocês estão vendo agora, ele é o que um alto-falante faz, né? A vibração que o alto-falante produz para gerar um som. Eu vou demonstrar aqui, né? Ó, nessa animação. Então, esse mesmo movimento que tem lá nessa onda que está armazenada, ela vai ser reproduzida no alto-falante e com isso a gente vai ter a saída do som, né? O alto-falante vai vibrar, provocar onda mecânica no ar, que é a onda sonora que a gente consegue escutar. Tá? E para, vamos dizer assim, o processo inverso, né, que seria a entrada, né, com o microfone, é exatamente a mesma coisa. O microfone é muito parecido com o alto-falante, só que ele
digamos, aqui tem essa membrana dele aqui é muito mais sensível, né? Então ela consegue reproduzir, né? A onda mecânica chegando nela, ela vai vibrar e provocar um campo, com o campo eletromagnético aqui, um sinalzinho elétrico que vai ser captado por um dispositivo de entrada, que no caso vai ser um processador analógico digital, né? Um conversor, que vai captar essa onda e marcar esses pontinhos aqui na hora de gravar, e gerar uma onda sonora, né, virtual, digital. Pronto, então eu falei de alguns dos dispositivos de saída, né? Eu falei dos monitores e do som, né? Até porque não dá para entrar em muito detalhe aqui, por exemplo, uma impressora, que são diversos tipos de impressora, diversos tipos de plotter, tá? Mas a saída de uma impressora é muito, né, vamos dizer assim, simplificando muito, né? É parecida com a saída de um monitor. Só que ao invés de a gente ter pontos fixos que vão acender ou apagar, né, ou controlar a quantidade de luz que vai sair, a gente tem um conjunto de motores, né, o motor que vai fazer com que o papel passe pela impressora, e a cabeça de impressão, que vai ter um outro eixo aqui, né? Então são dois eixos, né, X e Y, e digamos assim, no caso de uma impressora jato de tinta, ela vai jogar a quantidade de tinta necessária para representar uma determinada cor em um determinado ponto do gráfico, né, no X e Y lá. E esse ponto do gráfico é controlado pelos motores, né? Portanto, que o papel desce aqui na impressora e a posição que o cabeçote de impressão está. A gente tem o eixo X, o eixo Y, e a informação que é daquele ponto X e Y, né, vai ser a quantidade de tinta que ela vai colocar naquele determinado ponto. Então, genericamente, toda impressora vai funcionar assim, né? Ou com tinta, ou com toner, ou no caso aqui de um plotter, né, de corte, né, o momento de cortar ou não, né, determinado aqui por X e Y, né, pelo caso de um arquivo. Então vai funcionar de forma semelhante. Aqui os dispositivos de entrada, a gente vai ter diversos tipos, né? Por exemplo, aqui um joystick, um microfone, um mouse, um trackpad, um leitor de geometria, né? Um leitor de códigos de barra, aqui dois tipos diferentes, um scanner, uma câmera, teclados. Então a gente tem diversos tipos de dispositivos de entrada, e eles fazem exatamente o que um dispositivo de saída faz. Ele, no caso que ele vai codificar a informação que vai entrar, né, seja ela mecânica, física, imagem, temperatura, né, e ela vai gerar um dado, né, que o processador possa processar. Né, eles vão codificar, né, algum tipo de informação, seja o apertar de um botão ou movimentar de um mouse em cima de uma mesa, né, ele vai codificar essa informação e entregar para o processador para fazer um cálculo qualquer e gerar uma informação qualquer, tá? E a gente tem também os dispositivos de entrada e saída, né, que são de entrada e saída simultâneas. Né? No caso, a gente teria aqui, por exemplo, uma multifuncional. Ao mesmo tempo que ela tem aqui um scanner, né, ela também é uma impressora. Então, ela tem as duas funções, entrada e saída. As telas sensíveis ao toque, né? A gente tem uma tela exibindo informação para o usuário, e o usuário está interagindo com o computador, né, usando toques na própria tela, né, o que a gente tem em qualquer smartphone. Eu coloquei aqui de novo o exemplo do controle, né? No slide anterior tinha um controle mais simples, né, que ele não vibra. No caso de um controle, um DualShock aqui, né, esse aqui já está bem antiquado também. Esse controlezinho aqui, ele tem uma saída, né, que é a vibração do controle. Então, quando acontece alguma coisa no jogo, lá durante a partida do jogo, né, ele vai vibrar, que é então essa informação dessa vibração é uma saída para quem está jogando ali. Tá? Então a gente tem aqui que é um dispositivo de entrada, porque ele vai ter os botões e comandos para o jogo, e vai ter reações do jogo, né, saídas aqui para o usuário. O pendrive, né, o drive de CD, um HD externo ou interno, a gente pode entender que são dispositivos de entrada e saída. Lembra que eu coloquei na aula sobre memórias, né? Eu falei de cada um desses aqui como armazenamento secundário, né?
porque eles não são essenciais para o funcionamento do computador, mas eles são importantes para que nós, usuários, possamos guardar alguma coisa de forma permanente. Então, a gente pode entender que eles são de entrada e saída, porque a gente grava coisas nele e a gente lê coisas dele, né? A gente grava um arquivo e a gente copia esse arquivo a partir de um pendrive. Então, a mesma coisa vale para o CD, para o drive de CD, tá? Qualquer dispositivo que armazene dados de maneira permanente, tá? E nesse último caso aqui a gente tem um modem, tá? Um modem pode ser um dispositivo de entrada e saída, porque a gente envia dados e recebe dados a partir dele, né? Quando a gente faz o download de um arquivo, a gente está recebendo um conteúdo vindo do modem, né? Tá de fora do computador para dentro do computador. E quando a gente, por exemplo, está fazendo o upload de alguma coisa, né, mandando alguma coisa para a internet, a gente está fazendo o contrário. A gente está mandando do computador para fora do computador, através desse dispositivo que a gente pode entender, então, né, que ele é um dispositivo de entrada e saída. Então, a aula de hoje é isso.